Bom, eu vou dar continuidade aqui à fala anterior, tocando esse ponto, porque é a minha especialidade, né, a questão da Ucrânia. Tenho aí uma passagem bastante consolidada nesse tema, no meu próprio trabalho. Já estive ali na zona de conflito em 2 ocasiões, uma série de publicações aí diárias sobre esse tema. E muita gente ainda não entendeu, né, o significado do fenômeno na Ucrânia. Ainda é percebido por muitas pessoas como uma espécie de coisa pontual, né, uma certa ideologia extremista de algumas milícias, alguma coisa do tipo, ou quando não acham que é simplesmente propaganda russa, que não é verdade. Mas, bem, o fenômeno na Ucrânia não é nenhuma novidade. Na verdade, o próprio nacionalismo ucraniano, muita gente usa o termo nacionalismo de uma forma bastante inapropriada, né? Mas nacionalismo, assim como qualquer outra palavra, não significa a mesma coisa em todos os locais, né? Eu sou um nacionalista brasileiro, mas o nacionalismo na Ucrânia é algo totalmente diferente. E tem um surgimento justamente a partir de um chauvinismo anti-russo que começa a se desenvolver ali no final do século XIX, vai alcançar seu ponto máximo no começo do século XX, uma figura histórica ali da Ucrânia, chamada Dmitry Dantsev, que publica uma infame coleção sobre a história da Ucrânia, né, um livro, História da Ucrânia, em que ele basicamente defende que a Ucrânia, desculpa, não o Dmitry Dantsev, é o Mikhail Hrushchevsky, né? Ele publica ali a história da Ucrânia, segundo a qual os ucranianos seriam os eslavos puros, com uma missão histórica ali contra os russos, né, vistos ali como povos miscigenados, inferiores, né, asiáticos, selvagens, coisa do tipo. E essa ideologia chauvinista forma as bases do nacionalismo ucraniano, que depois vai ser muito aproveitada pelos separatistas ucranianos ali, que formaram as milícias que se aliaram aos batalhões estrangeiros das SS na Alemanha nazista, né? A principal figura daquela época, Stepan Bandeira, hoje venerado aí como herói pela Ucrânia. Claro que no contexto da vitória soviética, que nós estamos aqui comemorando nessa live de hoje, a verdadeira vitória da Segunda Guerra Mundial, os soviéticos conseguiram sufocar esse fenômeno. Mas bastou a dissolução da União Soviética e a fragmentação nacional, o surgimento ali de uma Ucrânia independente nos anos 90, um fenômeno totalmente inovador na história mundial, nunca havia existido um país chamado Ucrânia, né? Bastou o surgimento disso tudo para se ressuscitar, né, esse ultranacionalismo chauvinista, né, que forma as bases ali do pensamento hegemônico hoje na Ucrânia. Esse fenômeno começa a ganhar muita força, fomentado pelas potências ocidentais, alcança ali um patamar muito forte em 2004, na Revolução Laranja, porém, apenas 10 anos depois ele se torna forte o suficiente para tomar de assalto o Estado, né? Foi isso que aconteceu ali em 2014, quando uma série de milícias armadas ali pelo Ocidente conseguiram consolidar o golpe da junta do Maidan e transformar a Ucrânia no que se pode chamar de primeiro regime neonazista do mundo. Eu gosto de classificar, na verdade, 2 estados hoje como experiências políticas próximas à Ucrânia e Israel, que também é um etno-estado, assim como a Alemanha e como a Ucrânia hoje se propõe a ser. Um etno-estado baseado em ser anti-russo, né? Começa o processo de desrussificação que leva ao genocídio do Donbass, que leva à guerra civil e que culmina, depois de fracassadas todas as tentativas de resolução diplomática, de resolução jurídica, né? Culmina na Operação Militar Especial lançada em 22 de fevereiro de 2022. Hoje nós estamos vendo, então, o ressurgimento na Europa, justamente como uma aposta por parte das potências ocidentais para vencer seus inimigos geopolíticos, né? A Rússia é vista como o grande mal a ser derrotado pelo Ocidente, e qual ideologia a ser usada contra a Rússia, né? Qual ideologia é capaz de mover alguém contra os russos? Nada melhor do que o nazismo. Foi essa aposta do Ocidente. E eu acho que foi uma aposta errada, né? O resultado aí nós vemos no nível de apoio, de consolidação popular, né, para a Operação Militar Especial na Rússia.
A vitória do Putin com 87% dos votos e o apoio popular às medidas militares na Rússia é uma evidência de como o Ocidente errou apostando no nazismo, porque o nazismo está muito fresco na memória dos russos. Todos os russos perderam pelo menos algum parente na guerra. Foram 27 milhões de russos mortos. Então, diante desse mal evidente nas fronteiras, obviamente, os russos não ficariam calados. As medidas militares contra a Ucrânia, ao contrário do que é dito no Ocidente, não são impopulares. São extremamente populares, e não apenas entre os russos étnicos, mas entre todos os povos que habitam a Rússia. Né? Que a Rússia é um país de 190 etnias, de 190 nações, e todas elas apoiam. Né? Eu, estando lá, vi pessoas de todas as etnias russas, todas as regiões, indo para as linhas de frente, se voluntariando. A gente não tem nenhum tipo de traço de etnia russa, né? Que são pessoas de etnias distantes, de regiões distantes, mas estão mobilizadas ali, porque eles também perderam seus parentes na guerra. Eles sabem, na Segunda Guerra Mundial, eles sabem que é o mal, estão mobilizados contra isso. Né? Então, como o comandante me falou, né? A Segunda Guerra foi a vitória contra a ideologia, continua. E essa ideologia continuará a ser mobilizada contra os inimigos geopolíticos do Ocidente, né, enquanto eles acharem necessário. E, bom, da mesma forma que a União Soviética venceu no passado, está hoje a Federação Russa vencendo o mesmo inimigo. E da mesma forma que comemoramos a vitória no passado, é importante endossar a necessidade, né, de se vencer esse mal nos dias de hoje.